Pois é, hoje, 1º de abril, é o dia mundialmente conhecido como Dia da Mentira, só que o nosso presidente resolveu mentir antes, não que isso não fosse uma constante na vida dele, né? Mas ontem ele resolveu mentir mais uma vez. Lógico, ele se dobrou em parte à questão do isolamento social que foi proposto. Provavelmente deve ter recebido uma chamada do Trump, porque parece-me que no planeta Terra ele só ouve o Trump. O Trump tinha a mesma ideia, então eu já tinha contado isso, né? Algumas pessoas, como o Trump, como o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, eram contrários a isso, como na Itália também, né? Inclusive, como já foi falado aqui por mim, inclusive, vocês devem saber porque viram nas redes sociais e nas mídias também, que o prefeito de Milão fez uma campanha, Milão não pode parar, e aí o resultado são 11 mil mortos, né? Então, em toda a Itália, logicamente que Milão foi só um exemplo de uma campanha terrível, né? Depois se lamentou, o prefeito se lamentou, dizendo, erramos, né? Então, ou seja, morreu só lá naquele dia, no dia em que ele deu esse pronunciamento que diz que errou, foram 4.400 pessoas mortas, né, até naquele dia. Então já ultrapassou isso, estão com 11 mil mortos. Ontem teve mais uma tragédia, 800 e tantas pessoas mortas. A Espanha com 400 e tantas pessoas mortas, quase 500 pessoas mortas. Estados Unidos já ultrapassou a China em número de infectados e de mortos, incrivelmente. Por quê? Porque o Trump fez o mesmo processo que o Bolsonaro queria fazer aqui. A nossa sorte é que os governadores pularam na frente e fizeram o isolamento, independente do governo federal tomar essa ação ou não. Até porque o governo federal, né, representado ali pelo Bolsonaro, era contra. Né? Ele não consegue entender as questões. E ontem, num discurso demagógico, falou de prevenção de vidas e coisas que ele abomina. Né? Então, assim, ele tem realmente um pavor às pessoas, provavelmente deve ser as pessoas menos favorecidas economicamente, que ele tem assim, um certo asco, né? Então, inclusive, o Guedes e o Moro foram contra o que ele estava propondo, né? Então, se alinharam ao pensamento científico, que é o mesmo pensamento que o ministro da Saúde vem propondo, né? Que nós devemos ficar com as ciências, com as ciências, com as ciências. E nós temos um número de pessoas mortas, inclusive pessoas da realeza, uma princesa da realeza espanhola morreu lá na França, ela tinha 86 anos, morreu de coronavírus. Aí você me pergunta, por que não deram cloroquina para ela? Não deram cloroquina para ela porque a cloroquina não funciona ainda da forma... Eu gostaria muito, né? O Didier, esqueci o sobrenome um pouco mais complicado, que é o cientista, né, um professor de uma universidade também lá na França, ele propõe isso há muitos anos. A cloroquina já é usada realmente como remédio para curas de outras doenças, mas para o coronavírus ela não é ainda, não foi testada, os testes ainda não foram feitos, ou seja, são vários testes, foram feitos testes com 30 pessoas, e essas 30 pessoas que foram feitos testes, tanto as que tomaram a cloroquina como as que não tomaram, tiveram o mesmo resultado. Ou seja, é um dos testes que foram feitos. Então foi só isso. Não houve nenhuma coisa magnífica. Então os testes foram feitos apenas com 30 pessoas. Então deveria ser feito com muito mais pessoas, aí depois com milhares de pessoas, para pelo menos a gente ter uma ideia de que se a coisa funcionaria ou não. Mas de fato é que nós não podemos contar com a cloroquina. Inclusive, a FDA trabalha com um medicamento que foi usado, testado para gripe espanhola, né? E nós aqui, por força ou por vontade do presidente, provavelmente podemos embarcar numa onda de
usar cloroquina. Muitas pessoas já morreram pelo uso indevido da cloroquina, porque as pessoas têm que tomar esse remédio, mas sob supervisão médica, porque eles vão fazendo essas avaliações. Mas mesmo assim, isso não é conclusivo. As pessoas precisam entender isso, não é conclusivo. Cloroquina não é conclusivo. Isso é difícil para as pessoas entenderem, por quê? Porque as pessoas estão num nível de encantamento muito grande, eles não conseguem raciocinar, não conseguem entender, não conseguem usar a razão para poder diferenciar uma coisa da outra. Não é uma questão de se você não quer que dê certo ou não. Isso é coisa de criança, é uma baboseira. Se as pessoas querem preservar a vida, por que elas não querem que dê certo? É claro que nós queremos um remédio que vai dar certo, mas para coronavírus não tem remédio, não tem cura ainda. E a cloroquina ainda não é o resultado final. Então precisava se fazer vários testes, várias coisas precisam ser feitas para que as pessoas possam começar a tomar esse remédio. Então, assim, pessoas que tomaram cloroquina, mesmo assim, morreram, né? Além dos efeitos colaterais do cloroquina, como surdez, cegueira, né? E muitos outros. São vários os efeitos que podem ser causados. A pessoa pode aparentemente apresentar uma melhora e posteriormente morrer. Entendeu? Você aparentemente tem uma melhora e posteriormente você morre subitamente. Então são essas coisas, as pessoas precisam entender isso, tem que deixar o achismo. Nós estamos vivendo uma era de obscurantismo muito grande, obscurantismo intelectual, né? E as pessoas acham ou acreditam naquilo que acham e querem que todas as outras pessoas acreditem também sem raciocinar. Ou seja, se nós temos cérebros, temos consciência, capacidade cognitiva, então vamos pensar, vamos raciocinar. Precisamos entrar de cabeça nessas coisas apenas porque eu penso assim e o meu presidente pensa assim, o meu prefeito, o meu governador. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem mente, você tem inteligência, então raciocine. Vamos fazer as coisas da forma mais correta possível, né? Então, deixando a cloroquina aqui de lado, o presidente ontem resolveu dar um pronunciamento, dizendo que apoia e tal, praticamente dizendo que ele resolveu as coisas, mas na verdade não. Com relação à ajuda aos pobres, que ele ainda não assinou, falou, mas ele ainda não assinou. Quero saber quanto tempo ele vai levar para assinar. Mas quem aprovou foi o Congresso, ou seja, o Congresso está fazendo o seu serviço. Bolsonaro queria dar apenas R$ 200 para as pessoas, os trabalhadores informais. Mas o Congresso aprovou R$ 600. Aprovou R$ 600. A proposta dele era de 200. Provavelmente ele não queria nem dar nada. Então 200 foi a proposta dele, mas o Congresso aprovou R$ 600 para as pessoas e dependendo da situação, algumas famílias podem receber até 1.200, porque 600 por pessoa, dependendo da situação. Tudo isso tem uma questão técnica de análise. Então, mas Bolsonaro também resolveu mentir ontem para corroborar a sua ideia. Ele descontextualizou uma fala, do secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, dizendo que ele corroborava com suas ideias, que ele era favorável ao isolamento vertical, ou seja, ao não isolamento horizontal, que é onde todas as pessoas ficam em casa se resguardando, e ele usou isso mentirosamente. Posteriormente, o secretário desmentiu o Bolsonaro, além dos canais de televisão também desmentirem o Bolsonaro. Então ele fala sempre para o seu público, ele tem um público fiel, porque ele fica falando essas sandices, ele esquece que ele é o presidente de um país inteiro, com quase 220 milhões de pessoas, e ele acha que governa apenas para um grupo de pessoas, para quem ele fica jogando o tempo todo, e essas pessoas insanamente, sem raciocinar,
aceitam tudo que ele diz, todas as mentiras que ele diz e não se preocupam em em averiguar, não se preocupam com as informações técnicas. E aí essas pessoas ainda acham que a gente tem que acreditar em tudo que eles dizem. Eles propagam mentiras dia e noite, noite e dia, vivem fazendo mentiras. Um dos vídeos que eu vi mentirosos foi dizendo que um tal de Ricardo Certi havia dito que era para as pessoas fazerem bagunça, que não sei o quê, tudo mentira, ou seja, assim, os áudios chegam, as pessoas acreditam e publicam e vão compartilhando as mentiras. Primeiro que lá no governo do Ceará não existe nenhum Ricardo Sete como assessor. O cara que grava o vídeo tem uma dicção péssima para quem seria um assessor especial de um governo, né? Normalmente esses caras vão contratar ou vão colocar nessas posições pessoas qualificadas, com bastante entendimento naquela área que se propõe. Só no governo Bolsonaro é que a gente tem pessoas toscas assumindo cargos importantes. Só nesse governo. Infelizmente, esta é a realidade deste país. Valeu, muito obrigado.